Olá pessoal, hoje eu queria falar com vocês a respeito de um assunto relativamente novo nas farmácias, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei ela já vem sendo introduzida aos poucos no mercado, mas ela começou a chamar muito mais atenção agora a partir do mês de agosto, quando ela começa a instituir as penalidades para quem não cumprir essa lei. Então é muito importante a gente ter conhecimento, o conhecimento básico pelo menos a respeito dessa nova legislação, para a gente começar aos poucos fazer as adequações necessárias dentro de cada estabelecimento, dentro da sua empresa, tá certo? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela basicamente ela visa um controle no tratamento dos dados pessoais. E quando a gente pensa em dados pessoais, é lógico que nós vamos estar falando de pessoas físicas. E ela tem dois objetivos básicos: proteger a privacidade das pessoas e assegurar que quando esses dados têm que ser informados, eles têm que ser tratados por uma determinada empresa, isso só ocorra com a aprovação e o consentimento da pessoa que é o dono dos dados, né? Ou seja, a própria pessoa física. Então, quando a gente pensa numa farmácia, hoje a gente vai ter o quê? Que a gente vai se relacionar com muitas pessoas físicas. Praticamente todos os nossos clientes consumidores, prestadores de serviço, os prescritores, no caso médico, nutricionista, veterinário, todo esse pessoal que prescreve, nós vamos ter os nossos colaboradores, e nós vamos ter pessoas que visitam a farmácia por qualquer assunto, qualquer situação que tenha, né, que a gente tenha que obter dados pessoais dessas pessoas. Né? E aí o que acontece? De acordo com a LGPD, sempre que a gente estiver recebendo algum dado pessoal dessas pessoas físicas, nós, enquanto empresa, passamos a ser responsáveis por manusear isso adequadamente e só manusear dados que a gente tenha o devido consentimento dessas pessoas. Tá? Então, o que a gente vai ter? Quando a gente começa a pensar nos clientes, nós vamos ver que a gente recebe uma quantidade muito grande de informações dos clientes. Então a gente tem cadastro dos clientes com os dados pessoais, a gente tem informações sobre os tratamentos que as pessoas estão fazendo. Quando a gente pensa nos prescritores, né, nós vamos ter também os dados de cadastro desses prescritores, nós vamos ter informações sobre as prescrições que eles estão fazendo. Quando a gente pensa nos colaboradores, né? Nós temos todos os dados pessoais dos nossos colaboradores, a gente tem informações que são transmitidas o tempo todo para escritório de contabilidade com relação à folha de pagamento, a salário que essas pessoas recebem. Então, isso são todos dados pessoais referentes àqueles indivíduos com os quais a gente se relaciona. E a partir de agora, o que a gente tem nessa mudança na LGPD? Nós, enquanto empresas, quando nós recebemos esses dados, nós passamos a ser responsáveis pelo armazenamento correto. Qualquer vazamento, qualquer tipo de problema que a gente tenha com esses dados, nós podemos ser penalizados. E principalmente, nós vamos ter que passar a ter muito cuidado com o tipo de informação que a gente passa, que a gente armazena, como que a gente faz com as pessoas, porque a gente vai ter uma série de situações onde a pessoa pode não consentir que a gente tenha essas informações, tá certo? Então, isso é um trabalho muito longo que vai ter que ser feito nas farmácias, mas a gente tem que começar isso aos poucos, tá certo? Quando a gente pensa no nosso relacionamento com os clientes, nós vamos ter isso muito embasado no software, no programa da farmácia. Os programadores, as empresas que cuidam do software das farmácias, eles estão se movimentando para ajustar isso. Mas eu percebo que isso está um pouquinho engatinhando, né? Mesmo que a gente tenha alguns programas que já estejam, né, implantando novos módulos, esses módulos ainda estão falhando, a gente está tendo uma série de dificuldades, tá? Então, o que seria interessante? Começar a trabalhar essa lei de proteção
pelos outros quesitos, os outros relacionamentos que a gente tem. Então, por exemplo, né, vamos pensar assim num colaborador. Eu tenho a certeza que eu tenho proteção de todos os dados que as pessoas têm, né? Quem manuseia a folha de pagamento, né? Quando essas informações são enviadas para o escritório, existe algum relacionamento definido com o escritório dos cuidados que ele tem que ter com essas informações? Porque se vazar um tipo de informação que um colaborador, por exemplo, fique sabendo e ele não goste disso, ele pode simplesmente, né, acionar a empresa, né, na justiça. Então isso pode provocar problemas. Outra coisa que eu tenho percebido muito, né, que já gera uma grande alteração com essa lei de proteção de dados, por exemplo, quando a gente vai divulgar nas mídias sociais, vai fazer um vídeo, vai fazer uma foto e a gente acaba utilizando pessoal da própria farmácia. Nós temos autorização para o uso dessas imagens, então são situações que até há pouco tempo elas já existiam, mas a gente não tinha tanta preocupação com isso. E agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente passa a ter que se preocupar com isso o tempo todo, tá certo? Quando eu disparo, por exemplo, numa lista de WhatsApp, uma série de propagandas, por exemplo, né, de divulgação de produtos, e eu faço isso, por exemplo, sem o consentimento do cliente, quando a gente já começa a pensar na lei de proteção de dados, eu preciso saber se ele está interessado em receber isso daí. Tá? E principalmente, né, ter mecanismos aonde ele possa, se ele falar que ele não quer mais receber esse material, que ele seja excluído dessa lista. Então a gente vai começar a ter que ter uma série de cuidados que a gente não tinha anteriormente para a gente evitar problemas dentro das farmácias, tá certo? Então é muito importante que a gente comece a focar aos poucos, né, nos dados que a gente possui dos clientes e aí contactar suporte dos nossos programas, né, do pessoal que cuida do software da farmácia, para a gente ter a certeza de que algo está sendo feito, que isso está sendo caminhado e em que momento que nós vamos migrar com isso daí, tá certo? E aí começar a pensar, né, com relação, por exemplo, a colaboradores. O que é que eu preciso estruturar dentro da minha empresa? Prestadores de serviço. Eu tenho contrato com todo esse pessoal. Nesses contratos está claro que a gente não pode ter vazamento de informações, porque a gente precisa ter a ciência de que se vazar algum dado que foi passado para a farmácia, independente de quem perdeu esses dados ou deixou isso daí escapar, a responsabilidade é da farmácia, tá certo? Então você tem prestadores, você tem colaboradores, esse pessoal precisa começar a ser treinado, precisa começar a ser capacitado. A hora que um cliente falar, por exemplo, né, que não quer que mantenha seus dados cadastrais na farmácia, como que nós vamos fazer, o que nosso colaborador vai falar num primeiro momento, enquanto a gente não tem o trabalho pronto, tudo executado, certo? E entender, principalmente, nós estamos falando de um trabalho de longo prazo, mas um trabalho que precisa ser começado, porque senão a gente vai começar a se deparar com situações que a gente nem sabe que elas existiam. Tá certo? É lógico que esse material que eu estou conversando com vocês aqui, ele é uma pincelada inicial para a gente começar a ter uma ideia e depois, a partir de agora, né, nós vamos começar a prestar assistência para os nossos clientes, né, de forma mais individualizada. Então, cada um que tiver interesse em evoluir com esse assunto, nós estamos à disposição para a gente começar a ajudá-los no sentido de fazer as adequações necessárias. Pelo menos a gente iniciar com as adequações básicas, tá certo? Então, qualquer dúvida, nós estamos à disposição e a gente começa a falar sobre isso mais detalhadamente para frente, ok? Um abraço, boa sorte e sucesso a todos.